Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esse dia especial, por esta oportunidade que o Senhor nos agracia com o privilégio de estarmos participando desse lindo congresso, com esta juventude determinada. Deus em Cristo continue abençoando a todos. Quero aqui louvar a Deus e agradecer ao pastor Fernando Matos. Sendo assim, eu agradeço a todo o corpo de obreiro que compõe a membresia desse santo ministério, pastores que aqui estão, pregadores. Quero louvar a Deus pela vida das autoridades parlamentares que se encontram neste congresso, sendo a prefeita desta cidade, Deus em Cristo. Continue abençoando, louvar a Deus pela vida da coordenação do departamento de mocidade, o irmão Esdra, o irmão Joel, o irmão Geidson, o irmão Geidson, a irmã Edinha, bem como também as esposas dos irmãos que estão na coordenação do trabalho. Deus em Cristo continue abençoando a todos em nome de Jesus. Me refiro continuando porque certamente já são abençoados pelo Senhor. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, a minha mulher, como diz o meu pastor presidente, né? Quando ele se refere à sua esposa, ele diz a minha mulher, cantora Letícia Ramos, os meninos que estão conosco, que veio nos dar um apoio aí na banda. Não vou dizer que estão evangelizando, porque aqui é todo mundo crente. Amém, irmãos? Queridos irmãos, abra sua Bíblia, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 28. Louvado seja Deus. Deus continue abençoando os irmãos que nos deu uma recepção calorosa. O cantor Wellington Matos, Deus continue te abençoando, irmão, na sua simplicidade. Crônicas, capítulo 28, quem encontrou, diga, o Senhor é meu pastor. Quem não me encontrou, diga, nada me faltará. Quem encontrou, coloque-se de pé, por gentileza, e na proporção que você for encontrando o texto, assim o faça. Crônicas, capítulo 28, versículo 1, diz assim: E tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. O mesmo livro, capítulo 29, versículo 1, diz assim: Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Feche a sua Bíblia, se você pode, coloque sobre o seu assento, deixe as suas mãos livres. Aleluia, o Senhor está neste lugar. O Senhor está presente nesta casa, nesta noite. Feche seus olhos e oremos. Pai, eu quero te bendizer, Senhor, nessa noite, pela oportunidade de estarmos na tua casa. Senhor, certamente o Senhor já se revelou neste lugar, renovando, avivando, curando. E eu te peço, Senhor, permanece conosco neste lugar. Revela-nos, ó Senhor, a tua palavra, aquilo que tu queres transmitir ao nosso coração nesta noite. É o que nós te pedimos, Senhor. Vai repreendendo, meu Deus, nesta hora, toda inquietude, todo roubador de palavra. Senhor, tudo aquilo que desvirtua o real sentido de estarmos aqui, eu te peço, Senhor, vai repreendendo nesta hora. Toma, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente cativa somente a Ti. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, e todos que concordam digam amém. Podemos assentar aqueles que permaneceram de pé.
Meus amados e queridos irmãos, juventude, certamente vocês oraram, jejuaram, abriram campanhas na expectativa de Deus se revelar a vocês durante esse período dessa programação. Debaixo desta fé, eu quero nessa noite meditar com os irmãos sobre essa história bíblica, respeitando a temática que assim foi estabelecida pela coordenação, onde se refere a respeito da presença de Deus. Nós acabamos de ler 2 textos da Bíblia Sagrada, embora tratando-se da mesma família, tratando-se acerca da mesma linhagem real, mas são textos distintos e diferenciados, onde vão ser verbalizados pela boca do próprio Deus, a respeito das características de ambos os reis que reinaram em Israel, especificamente em Jerusalém. No capítulo de número 28, nós iremos perceber, amados irmãos, que a Bíblia Sagrada, ela inicia dizendo que tinha Acais 20 anos de idade, quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e o próprio Deus se revela na palavra dizendo que ele fez não o que era reto, ou ele não andou segundo os caminhos do seu pai, chamado Davi. Quando eu olho para essa expressão que o próprio Deus verbaliza na sua palavra, isso prende a minha atenção, o que faria Deus descer essas características, ou essa característica de um homem. E quando eu começo a decorrer no capítulo 28, nós iremos perceber, meus amados e queridos irmãos, que Acais, ele deu motivo suficiente a Deus para que o próprio Deus viesse a expressar a sua característica diante do seu povo, bem como a todos aqueles que leem a palavra de Deus. A Bíblia diz no capítulo 28, versículo 2, que Acais, ele andou em caminho dos reis, não andou no caminho dos reis de Israel, mas ele fez para si imagens fundidas de Baalins, ou de outras divindades de terras estranhas, de povo pagão. Eu peço-lhe nessa noite, tenha um pouco de paciência. Eu admiro aquele que prega, já inicia pulando, gritando, mas Deus tem a sua particularidade em cada um, Ele usa cada um na sua particularidade, e ao decorrer da mensagem nós iremos entender aquilo que Deus quer transmitir ao nosso coração nesta noite. A Bíblia diz que a primeira decisão de Acais, quando ele assume o reinado em Jerusalém, a Bíblia diz que ele toma para si, ou ele vai levantar dentro de Jerusalém, imagens fundidas a Baalins. Baalins é uma palavra onde se deriva diversidade de deuses. Então, quando se retrata acerca do espelho religioso pagão das outras nações, acerca de Azera, acerca de Moloque, acerca de Astarotes e acerca de tantas outras divindades que permeia entre as nações pagãs e até mesmo dentro de Israel, por que não dizer dentro de Jerusalém, para que você entenda nessa noite melhor a nossa linha de raciocínio e o que Deus quer transmitir para nós. Quando as nações pagãs, ela trazia consigo as suas estátuas no sentido de adoração, assim como os hebreus tinham dia, data e hora, prestando culto a Deus, estabelecendo culto a Deus, as nações também tinham todo um ritual, todo um cronograma, toda uma programação, aonde eles adoravam os deuses que os seus antecedentes, que os seus pais já vinham adorando. Por exemplo, no dia da adoração a essa divindade chamada de Moloque, em praça pública, colocavam-se uma estátua como se fosse um homem sentado.
o seu ventre era de uma fornalha, a sua cabeça como se fosse de um touro, e ali, segundo o contexto histórico, vai dizer que lançavam-se as crianças no sentido de adoração a Moloque, e ao mesmo tempo que eles sacrificavam a Moloque, a história vai dizer que em praça pública também tinha um culto prestado a uma divindade pagã chamada de Azera. Segundo a mitologia, Baal era o deus da chuva, era o deus que fazia chover sobre a terra, e Azera era a deusa da fertilização. Em apenas um dia, eles adoravam a Baal e adoravam a Azera. Há um comentarista que vai dizer que nesse culto onde a prostituição havia tomado conta das praças, as gravidez que a qual era cometida, os filhos indesejados, quando eles eram nascidos, eles eram oferecidos a Moloque no sentido de adoração. Nós iremos observar que Acais, ele pega toda essa imundícia, esse escárnio espiritual, e traz para dentro de Jerusalém. Como se não bastasse, a Bíblia Sagrada também ela vai mencionar acerca do segundo posicionamento, ou a segunda atitude que Acais ele toma, quando assim ele vai assumir o reinado dentro de Israel. A Bíblia Sagrada diz no capítulo 28, versículo de número 3, está escrito assim: também queimou incenso no vale do filho de Enô, e queimou seus filhos conforme as abominações dos gentios. Olhe para mim, por favor. Acais, ele não só trouxe a estátua, ele estabeleceu culto, e como se não bastasse, os seus próprios filhos da sua genética, ele pegava e subia até a praça onde estava situado o templo, e adorava dizendo: é Moloque que reina em Jerusalém. A Bíblia diz, queridos irmãos, que as atitudes de Acais vai piorando a cada instante, como se não bastasse, porque é assim, queridos irmãos, quando o homem ele perde a presença de Deus na sua vida, ele usa diversos meios para facilitar, alianças, mediações, pactos, ele usa de diversos meios para ser bem visto diante do povo. Acais já tinha perdido a presença de Deus, os sírios estavam vindo para Jerusalém, e quando ele soube, por não ter presença, eles pegam ouro, pegam prata, pegam riqueza, e manda que os seus representantes foi até o general. Para quê? Para que eles não invadissem Jerusalém. Eu já quero nessa noite fazer uma aplicação sobre a sua vida, mediante essa palavra. Na vida do homem de Deus nessa terra, quem vale mais não é o rótulo, quem vale mais não é o título, quem vale mais não é a aparência. Se você não tiver presença, você pode impressionar, mas não impacta, porque quem impacta é a presença de Deus na nossa vida. Para quem ainda não entendeu a palavra, eu quero te dizer que a sírios, eles não se intimidam por ouro, ele não se intimida por prata, mas quando tem presença de Deus, ele muda a rota, ele muda o mapa geográfico, porque a presença de Deus caracteriza a autoridade no território. Tem presença de Deus aí, irmão? Tem presença de Deus lá no fundo? Tem presença aqui do meu lado direito? Então reaja de alguma maneira, aleluia. Acais, ele faz alianças com outras nações, ele faz pactos com outros, a qual não tinha a linhagem de Abraão, a descendência dos hebreus. Mas a Bíblia diz, queridos irmãos, e aqui eu quero abrir um parêntese para lhes dizer algo que me admira muito na Bíblia, diferente de tantos outros livros e outras religiões a qual eu participei,
é que a Bíblia Sagrada, ela sempre vai nos impressionar com a força e a veracidade da palavra de Deus. Quando nós lemos o capítulo de número 28, o capítulo se encerra dizendo que Acais, ele foi um dos piores reis dentro da nação de Israel. Quando nós lemos o capítulo 28, queridos irmãos, e assim nós observamos, dá aquela impressão que está tudo acabado, dá aquela impressão, quem sabe alguém se questiona, mas onde Deus estava, que deixou Acais se desviar e desviar o povo, Acais cancelar culto, Acais fechar igreja, Acais proibir de adorar a Yahvé, o Deus que tinha vos tirado da terra do Egito. Mas onde estava Deus? Deus estava no mesmo lugar que Ele está enquanto nós adoramos a Ele aqui nessa noite, porque Deus nunca perdeu o controle, Deus nunca, como diz lá na roça, Deus nunca perdeu a rédea da carruagem, é Ele que está no comando, é Ele quem determina, nada acontece se não for a determinação do próprio Deus. Sim, queridos irmãos, Deus estava no mesmo lugar. Lembro-me quando o profeta Isaías, no capítulo de número 6, onde a nação estava passando por uma crise política, uma crise de identidade, uma crise social, e o profeta, em uma visão, ele vai perceber que independente da crise que estava acontecendo, Deus estava assentado sobre um alto e sublime trono. Se você pode nessa noite abrir a boca e dizer: o meu Deus, diga: o meu Deus, Ele está no comando, Ele está no controle da minha vida, da minha história, da minha família e da minha chamada. O teu Deus, Ele está no controle. Quando tudo parece estar perdido, capítulo 28, quando parece que o contexto sagrado aqui parece que tudo está perdido, e aqui eu quero adentrar a mensagem nesta noite. Aí vai ressurgir obreiro, o remanescente dentro de Jerusalém. Diga comigo: Deus, tá pouca voz para muita gente, diga: Deus, Ele está no comando de tudo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Quando parece que tudo está perdido, aí de repente, olha para cá por favor, o que é lindo, a palavra de Deus, o mesmo Deus que caracterizou acerca de Acais, é o mesmo Deus que está dizendo: e tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Abia. Versículo 2: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Olhe para cá, porque eu vou lhe dizer, eu não sou aquele pregador que se pressiona com muito barulho, mas olhe para cá, porque eu vou lhe dizer, você nessa noite tem que entender, que se você está priorizando a presença de Deus na tua vida quem reina não é maldição hereditária, não, irmão, não é não. Olhe para o cenário que Ezequias foi criado. Ezequias foi criado dentro de um cenário de idolatria, um cenário de profanação, um cenário de prostituição, um cenário de corrupção. Ezequias foi criado deste cenário, mas quando Ezequias assume o trono, ele entende que a partir dele tem que haver uma diferença na sua história. Quem sabe a sua vida nessa noite está atrofiada, quem sabe a sua vida nessa noite está amarrada, não consegue avançar, é porque você insiste em estar preso ao passado. Não, pregador, a minha vida é desse jeito porque o meu pai era assim, a minha mãe era assim, o meu tataravô era assim, e por isso que eu sou assim. Na vida de quem serve a Deus e de quem prioriza a palavra de Deus, o que impera é a vontade de Deus na sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor que vive e reina para sempre. Ezequias entendeu que na sua história tinha que haver o antes de Ezequias e o depois de Ezequias. Aleluia. Na tua história, meu irmão, tem que haver o antes do fulano e o depois do João, o antes do João e o depois do João, a antes da Maria e depois da Maria, porque onde a presença de Deus entra, há sempre o antes e depois.
Nós já ouvimos aqui nessa noite, o cantor gostar de tomar uma, ia para farra, fazia e acontecia, mas depois de Jesus, a coisa foi diferente. Olhe para cá para que você entenda, tem muita gente, irmãos, que está com a especulação errada, o foco errado, o objetivo errado. A igreja só vai ser credenciada e temida pelo inferno se ela ter a presença de Deus na sua vida. Nós estamos vivendo uma época difícil, onde o escárnio espiritual tem sido grande, onde a desvalorização dos princípios da palavra de Deus tem sido grande. Embora nessa noite eu estou pregando aqui para futuros juízes, estou pregando aqui para futuros desembargadores, estou pregando para futuros pastores, esposa de pastores. Embora nessa noite estou pregando aqui para pessoas que serão ou que já é a referência nesses dias, mas eu quero vos dizer, jovens, que se você quer impactar esta geração, esta sociedade, não vai ser pelos requisitos seculares, mas é pela presença de Deus que habita em vocês. É pela presença do Espírito de Deus que habita dentro de vocês. Diploma não expulsa demônio, saldo e conta bancária não cura enfermo, vocabulário rico e eloquente não faz com que o império das trevas retroceda, mas onde tem a presença de Deus, Ele tem autoridade de abrir a boca e dizer: esse gigante filisteu, ele tem afrontado até aqui, ele vem contra mim com lanças, com leis, com decretos, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. A grande pergunta é: tem autoridade na tua vida, irmão? Tem autoridade na tua vida, irmã? Coloque a mão no ombro desse irmão que está do teu lado, aleluia, e diga: meu irmão, diga como grande coral, diga: meu irmão, não fique tímido, não fique acanhado, não tenhas medo, não se amedronte, porque o Espírito que está em vocês é o Espírito de excelência, é o Espírito do amor, é o Espírito que nos reveste de poder e autoridade. A nossa sociedade está especulando o objetivo errado. A nossa sociedade hoje quer medir alguém pelo seu diploma, com todo respeito. Não estou fazendo apologia que você não deve fazer uma faculdade. Já fiz a primeira, estou na segunda. Se Deus quiser vou fazer a terceira. Mas eu quero que vocês entendam que é a presença de Deus na sua vida que faz toda a diferença. É a presença de Deus, irmão. É a presença de Deus. Sim, pregador. E o que foi que Ezequias ele fez para que a presença de Deus se manifestasse, se revelasse dentro da nação de Israel? Versículo 3, vamos caminhar conforme a Bíblia. Versículo 3 diz assim: ele no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Eu sou superintendente de uma congregação, tem aproximadamente 130 membros, e muitas das vezes quando se retrata de jovem, pastor, eu passei na UFES e eu vou me ausentar do culto por uns dias, eu não vou poder vir ao culto de terça, dia de domingo, por causa da correria durante a semana, eu não vou poder vir para a escola bíblica dominical, né? Está ao vivo no YouTube, certamente tem alguém nos assistindo lá. Pastor, não será possível eu comparecer à igreja, porque eu estou exausto, eu estou muito focado na faculdade que eu estou fazendo. Qual é a faculdade, irmão? É história, é filosofia, e aí vai, né, tantos outros requisitos. Mas pela Bíblia, Ezequias entende, vamos caminhar conforme o texto. Pela Bíblia, Ezequias entende que a priori do seu sucesso, do seu desenvolvimento, era o quê? Reparar a casa do Senhor, abrir as portas do templo, porque sem templo não tinha culto, sem templo não tinha sacrifício.
Sem templo não tinha adoração. Sem templo não tinha queima de incenso, não tinha entrega. Olha para cá, por favor. Ezequias, ele entende que além daquilo que foi herdado por direito hereditário, o trono, o cedro, a nomenclatura de rei naquela época, Ezequias entende que o que mais ele precisava era que? Invocar a presença de Deus onde quer que ele estava. Era invocar o nome do Senhor. Nós estamos vivendo, irmãos, em uma época, talvez aqui em Araci não tenha, mas no Brasil eu sei que tem, onde há uma grande crise de identidade devido a esse secularismo que está aí fora. São pessoas que muitas das vezes é mais convincente imitar uma dança do TikTok, uma verbalização de uma palavra que está bombando nas redes sociais, do que chegar na faculdade, levantar as mãos e dizer: eu quero invocar o nome do Senhor aqui dentro dessa sala. Eu quero invocar o nome do Senhor aqui onde quer que eu esteja, porque a priori é a presença de Deus na minha vida. Ezequias, ele abre as portas do templo, vai promover uma restauração dentro da nação de Israel, vai promover um equilíbrio social, um equilíbrio político e espiritual dentro da nação. Versículo 4, a Bíblia diz: e trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E lhes disse: santificai-vos, ó levita, agora santificai-vos a casa do Senhor, o vosso Deus. Pregador, irmão Humberto, como eu posso invocar o nome do Senhor? Como eu posso atrair a presença de Deus para a minha vida? Como eu posso sentir o poder de Deus se manifestando na minha vida? Primeiro ponto, você tem que estabelecer um culto a Deus. Você tem que abrir as portas do templo. Você tem que abrir as portas do seu coração. Você tem que dar liberdade e dizer: Deus, o Senhor é prioridade na minha vida. Segundo, tem que ter santificação. Você se separa, é conhecido de todos que estão aqui. Talvez o professor mais novo da escola, o aluno mais novo da escola dominical já sabe disso. Santificação significa, em uma das suas interpretações, separação. Não há como, queridos irmãos, nós andarmos cocheando dentro de dois pensamentos e dizer: eu quero a presença de Deus, porque o teu Deus é um Deus exclusivista. O teu Deus é um Deus que não aceita dividir o cômodo com alguém. O que Ele quer prioridade na nossa vida. O nosso Deus não é um Deus só do corpo e nem um Deus só do coração. O nosso Deus é um Deus de corpo, alma e espírito. O nosso Deus é o Deus que nos quer por inteiro, aleluia. E como já diz as Sagradas Escrituras, como pode da mesma fonte jorrar dois tipos de água. Ou servimos a Deus, ou servimos a carne. Ou servimos a Deus, ou servimos ao diabo. Mas nessa noite eu quero que você levante a sua mão o mais alto que você pode, e como grande coral dê um brado de glória ao Senhor, porque aqui tem uma juventude que prioriza a presença de Deus, prioriza os requisitos da palavra do Senhor. Ezequias, irmãos, quando ele assume, ele diz: não me importa, eu não estou desrespeitando o legado do meu pai, senhores, eu não estou desrespeitando a história do meu pai, mas a partir de mim todos têm que entender que é uma nova história. A partir de mim todos vão entender na minha família que tem um homem de Deus, tem uma mulher de Deus. A partir de mim todos entenderão que a minha descendência não mais será escrava da cachaça. A partir de mim todos entenderão que eu não preciso de uma noite, de uma balada gospel, o que quer que seja, para que reconheça o poder de Deus na minha vida. A partir de mim, eu não mais vou precisar de uma carreira de pó, de uma pedra de crack, ou um cigarro de maconha, porque o mais excelente habita dentro de mim, que é a presença. Tem alguém aí que concorda com isso? Tem alguém aí que concorda com isso? Todos entenderão. Pode olhar para mim,
Quem sabe ver o reflexo do meu pai pela herança que eu herdei, acerca do poder aquisitivo, acerca do trono, mas as minhas atitudes serão diferentes. Você quer ser cheio do poder de Deus, jovens? Vocês querem impactar essa geração, jovens? Vocês querem ser uma referência na casa de vocês? Para quando o demônio se manifesta lá, alguém dizer, não, ali tem um jovem cheio do Espírito Santo. Você quer ser alguém que quando abrir a sua boca, o câncer ser expelido, a depressão ser expelida. Sabe por quê, queridos irmãos? Estamos vivendo em dias que tem muita gente cheia do Espírito Santo. Tem muita gente se dizendo ser cheio do poder de Deus, mas muitas das vezes está te automutilando para se livrar de uma dor, se livrar de uma ferida. Estão se sucumbindo dentro de quartos escuros, onde a síndrome, o medo, o pânico está tomando conta. Que poder é esse? Que unção é essa que está sobre as nossas mãos? Que a presença é essa, irmãos? A Bíblia diz, queridos irmãos, que os sinais seguirão a todos os que crerem. É uma pergunta retórica, eu quero que você responda. Tem alguém que crê aqui? Tem alguém que crê no poder de Jesus? Tem alguém que crê que os sinais de Deus ainda se revelam na terra? Tem alguém que crê que ainda expulsa demônios no nome de Jesus? Tem alguém que crê que ainda cura enfermo no nome de Jesus? Se tem, coloca-se de pé em nome de Jesus nessa noite. Eu não vim nessa noite impressionar ninguém. Eu não vim nessa noite para ser movido por um barulho. Eu não vim nessa noite ser movido apenas por uma emoção. Eu vim lhe conscientizar você que você é a geração que Deus vai revestir de poder e autoridade. Você é a juventude que Deus vai usar para desfazer as obras de Satanás nesses últimos dias. Você é a geração que Deus tem escolhido para lhe revestir de autoridade no Espírito Santo. De não precisar abrir a boca e dizer, eu quero a presença de Deus. De não precisar abrir a boca e dizer, eu sou crente, não. Mas através do Espírito que habita em você, alguém vai olhar e dizer, há um Espírito de excelência nele. Há um Espírito de excelência nela. Há um Espírito de ousadia sobre a vida dele, sobre a vida dela. Eu creio que eu faço parte da geração do arrebatamento da igreja. E eu creio que essa geração vai experimentar do último avivamento que acontecerá na face da terra. E aqui está a prova. Sua presença vale mais. Sua presença vale mais. Aleluia. Aleluia. Quem ainda não é batizado com o Espírito Santo, levante a sua mão, por favor. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Minha esposa louva ao Senhor aqui. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Só quem não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui à frente. Aleluia. A Bíblia diz, e não vos encheis do vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Que ainda não é batizado com o Espírito Santo, venha. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina, mas vem adorando, vem glorificando, vem exaltando o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. A igreja estende as suas mãos. Segunda pergunta, que ainda não fez uma aliança com Jesus, e hoje você está dizendo, pregador, eu quero fazer uma aliança com Jesus. Eu quero que todos conheçam o poder desse Jesus na minha vida. Levante as suas duas mãos ao mais alto que você pode. Ali está a primeira pessoa para Jesus, venha. Venha aqui, eu vou orar pela sua vida, venha. Quem ainda não aceitou, esse rapazinho de barba aí, você que é crente, meu filho, já aceitou a Jesus? Você que está atrás dessa irmã com o vestido lilás aí, já aceitou Jesus? Quer aceitar Jesus hoje? Vem aqui à frente e nós vamos orar pela sua vida. Cadê a segunda pessoa para Jesus? A segunda pessoa que ainda não fez uma aliança com Jesus. Levante as suas duas mãos para lhe diferenciar dos demais. Aquele senhor, esse senhor de óculos já serve ao Senhor, meu irmão? Já serve? Que ainda não fez uma aliança com Jesus. A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
O nome de Jesus permanece o mesmo. A palavra de Deus permanece a mesma. E aqui está uma geração sedenta pelo poder do Espírito Santo. Tem alguém que reage daí para cá, irmão? Tem alguém que reage daí para cá, irmão? Tem alguém que reage daí para cá, irmão? Levante as suas mãos ao mais alto que você pode. Aleluia, aleluia. Olha para mim, por favor, vocês que estão aqui à frente. O batismo com o Espírito Santo na Assembleia de Deus é conhecido pela evidência de falar línguas estranhas e línguas nítidas. Então o Espírito de Deus vai colocar as palavras na sua mente. Ele vai colocar as palavras no seu coração e você vai verbalizar conforme o Espírito Santo vai lhe enchendo. Feche os seus olhos. Todos os jovens que já é batizado com o Espírito Santo, vem aqui à frente e estenda as suas mãos sobre esses jovens aqui. Estenda as mãos sobre esses jovens aqui. Senhor Jesus, nessa hora eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha batizar com teu Espírito nesta hora. Senhor, aqui há uma juventude sedenta pelo teu Espírito. Aqui, Senhor, uma juventude sedenta pela tua graça. Senhor, eles querem ser impactados pelo teu Espírito Santo. Senhor, é a tua palavra que diz, Senhor, é a tua palavra que ordena que no teu nome falarão novas línguas, em teu nome expulsarão demônios, em teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Jesus está batizando com o Espírito Santo aqui. Levante as suas mãos, igreja, mais alto que você pode. E diga a Deus, diga a Deus, em nome de Jesus, batiza, batiza, Senhor. Renova do teu poder nessa noite. Manifesta, Senhor, da tua graça nesta hora. Eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Jesus, eu te peço agora. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Quem pode adorar Jesus? Em teus braços é o meu descanso. Espírito de Deus, eu te peço agora. E Senhor, nós cremos na manifestação do teu poder, vale, nós cremos que o Senhor permanece e sempre Deus. E aqui está, Senhor, em teu amor. Essa juventude, Senhor, sedenta pelo teu Espírito, pela autoridade do teu nome, pela tua presença. Me guarda, me guarda. Toda a igreja, levante as suas mãos, por favor. Todos que estão aqui à frente, levante as suas mãos e diga: toda a ferramenta. Não diga com voz de alguém que está crendo, porque o poder de Deus está aqui. Diga: toda a ferramenta preparada contra a minha vida, contra a minha história. Diga: toda a ferramenta. As suas mãos ao mais alto que você pode. Diga: toda a ferramenta que tenta esvair as forças da minha vida. Diga: em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Eu te ordeno agora, procure outro abrigo, porque na minha vida tem a presença do Espírito de Deus. Só quem tem, aplaude e glorifica ao nome de Jesus nessa noite. Acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
tomar assento, nós já vamos encerrar. Eu acredito que o grupo ainda tem um hino, mas não. Nós já vamos encerrar. Queremos agradecer a todos os irmãos, irmãs, amigos, amigas que se fizeram presentes aqui nesta noite para juntos adorarmos ao Senhor, ao pregador, à cantora, ao cantor. O cantor continuará conosco. Amanhã, pela manhã, teremos também um outro pregador, o jovem, é jovem, né? Está noivo, já casou, meu filho? Casado, é um jovem senhor. Glória a Deus, casar é coisa boa. O nosso irmão Vitor vai estar ministrando amanhã. Amanhã pela manhã é uma manhã de avivamento, uma manhã de renovação. E você que quer mais de Deus para a sua vida, venha amanhã, a partir das 9 horas, em nome de Jesus. E à noite o grande culto de encerramento. Então agradecemos a todos os irmãos, irmãs, os companheiros que estão conosco, as caravanas, Teofilândia, Serrinha, nossa irmã Soli, o grande congresso da Deus está chegando, vai ser em Coité. Nós vamos abalar essa região com o poder de Deus, em nome de Jesus. Mas quero agradecer a presença da nossa prefeita, Keinha, agradecer a ela por todo o apoio, por todo o companheirismo. Os irmãos sabem que ela é pré-candidata à reeleição e nós devemos fazer o que sempre fazemos, orar. Oremos por ela, para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumpra na vida dela. Oremos também pelo nosso irmão e vereador Jefinho Carneiro, ele que está terminando o seu terceiro mandato, mas é candidato à reeleição, e para nós é importante manter alguém com quem nós podemos contar, tanto no poder executivo quanto no legislativo. Temos ali também nosso irmão Arlindo, que é pré-candidato a vereador, orem por ele. E está ali o doutor Arthur, chegou, depois foi doutor Arthur, é também pré-candidato a prefeito. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês que são pré-candidatos. Vocês estão aí lutando, vão gastar dinheiro, vão gastar energia, vão gastar relacionamentos para ocuparem uma cadeira no executivo, no legislativo e terem os nomes de vocês registrados nos anais da história desse município. Gastem o dinheiro de vocês, gastem o tempo de vocês, invistam a vida de vocês, sobretudo, para que vocês possam ter um lugar na eternidade ao lado de Jesus. E para que vocês possam ter um nome escrito no livro da vida. Isso vale a pena. Mas sintam-se abraçados e nós estaremos orando por vocês. Aqui está a juventude, é a nossa filosofia ministerial. Nós estamos preparando esses jovens, primeiramente para ser cidadãos dos céus. Eles já têm o nome deles inscritos no livro da vida. Se Jesus voltar agora, eles serão arrebatados. É a primeira e a mais importante missão. Mas a segunda, que é tão importante quanto, é que nós estamos preparando senhores políticos. Por isso que precisa-se de um olhar mais cuidadoso para com a igreja. Nós estamos preparando esses jovens para serem cidadãos, bons pais de famílias, boas mães de família. Nós estamos preparando esses jovens para serem médicos, advogados, promotores, juízes. Nós estamos preparando esses jovens para serem líderes, para serem bons profissionais, para contribuírem para o desenvolvimento da humanidade. E nós ficamos felizes por isso, né? Nós temos aqui a nossa jovem Raíssa. Fica de pé, Raíssa.
Raíssa é filha do nosso presbítero Jorge. Nós temos ali o jovem Yarley. Fique de pé, meu filho. É membro da nossa igreja. Esses dois aqui já estão com os papéis prontos, né, irmão Jorge? Vão se casar logo, logo. Esse ali está se tornando advogado. Essa aqui está se tornando médica. Nós temos, eu não sei se a Marcela está por aí, está aí? Fique de pé aí, Marcela. Cadê o Ackley? Veio hoje não? A Marcela e o Ackley estão se preparando para serem médicos. Nós temos também a Camille. Cadê Camille? Fique de pé aí, minha filha. Também está se preparando para ser médica. Nós temos aqui, cadê o Gustavo? Fique de pé aí, meu filho. Está se preparando para ser psicólogo. E aqui tem mais gente estudando. Aqui, ó. Cadê os de educação física? Cadê? Fique de pé aí, os de educação física. Cadê os de farmácia? Fica de pé. Cadê Gemima? Não está aí, não? Aqui tem gente para farmácia, enfermagem, história. Então, essa é a batalha da igreja. A gente tem uma batalha espiritual. E para a batalha espiritual, nós precisamos de oração, jejum e Bíblia. Mas nós também temos uma batalha social. E essa batalha social a gente faz em parceria, com os poderes públicos. E oremos por esses jovens. Deus abençoe vocês, viu? Vocês são bênção de Deus. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Nós vamos orar. Então, sejam todos abraçados, vocês que nos visitaram, que estão conosco. Nós estamos alegres, felizes. E guardem a mensagem de hoje, jovens. O mais importante na vida é a presença de Deus. Não importa qual será a sua profissão, não importa onde você vai atuar. Quer ser um bom médico? Seja cheio da presença de Deus. Quer ser um advogado de sucesso? Seja cheio da presença de Deus. E eu vou dizer uma coisa, aqui tem futuros vereadores, vereadoras, prefeitos, prefeitas. A cidade de Araci, ela virá para a mão do povo de Deus. Nós influenciaremos e governaremos juntos essa cidade, porque nós somos o povo de Deus na terra. E nós pisamos os nossos pés nessas terras. E o Senhor disse que aonde nós pisamos os nossos pés, o Senhor nos dá por herança. Vocês tomam posse ou não? Quer ou não quer? Aqui está o futuro, irmãos. Aqui está o futuro. E esses jovens vão longe. A igreja orando, intercedendo, apoiando, e eles se enchendo da presença de Deus. Não importa onde vocês forem atuar, se vocês forem cheios de Deus, vocês serão bem-sucedidos na vida de vocês. Aleluia. Pastor José Canuto, vem cá. Pastor Canuto, pastor presidente da Assembleia de Deus em Teofilândia, um amigo, um companheiro. E o pastor José Sampaio, vem cá, pastor José Sampaio. O senhor é uma referência, um ancião, que merece nosso respeito e nossa consideração. Fique aqui do meu outro lado. Terminando aqui, não saiam depressa não. Vão aqui na cantina, não sei se tem lanche aí para todo mundo. Mas tem lanche aí, não viu? Vão aqui na cantina, façam um lanche. Tem aí algumas bíblias, alguns livros sendo vendidos. Compre uma bíblia, compre um livro, dê de presente a alguém se você já tem. E amanhã o Departamento de Jovens estará oferecendo almoço. Então está sendo vendido aí alguns tickets de um almoço amanhã, um churrasco, né? É coisa de primeira, porque aqui só sai coisa de primeira, irmão. Aqui não sai coisa de segunda, não. Só sai coisa de primeira. Então compre também aí a sua refeição, porque amanhã você vai vir para cá, vai ficar até 11 horas. Então já compra aí o almoço, deixa tranquilo. Então vamos orar. O Senhor vai nos elevar a Deus em oração e o Senhor vai impetrar a bênção apostólica. Tá bom? Amanhã, 9 horas, aguardo vocês aqui para a gente continuar dando glória a Deus e aleluia.
Glória a Deus, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Obrigado, pastor Fernando, por essa oportunidade de me conceder levar a igreja em oração. Quantos querem oração? Eterno, bondoso Deus, Pai querido, Pai amado, graças te damos por tudo que ouvimos nessa noite. Queremos te agradecer pelo cuidado e o carinho que tem tido o Senhor para com as nossas vidas, Senhor. Queremos te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Queremos te pedir, meu Pai, pela vida dos cantores, dos preletores, que nos trouxe essa palavra. Por isso eu quero já te agradecer nesse momento, Senhor, tão glorioso que o Senhor nos fez, Senhor. Sentimos a tua presença. Por isso, nessa noite, nós estamos gratos e te pedindo, Senhor, da mesma forma que nos trouxe à tua casa, coloca o teu anjo ao nosso respeito, nos conduzindo aos nossos lares, em o nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, todos diz, me seguirão todos os dias, vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. 2024. E a igreja que vai ser arrebatada diz: Deus os abençoe. Amanhã a festa